quem não estava na reunião do hotel, a gente fez na Pneu Show, a gente começou a reunião falando um pouco da capacidade de reparação que os reparos da Tec têm, sem você sair da tabela de aplicação. Então, esse teste se chama HydroBurst. O HydroBurst é um teste que foi encomendado pela Michelin para a Tec. Consertaram o pneu dela, um pneu 11R22,5, com pressão máxima de 105 libras, e nós estamos vendo aí um dano de 128 de comprimento por 15 milímetros de largura. Então, cada um de vocês tem a forma como conduz o trabalho nas empresas de vocês em relação a esse dano. Então, alguns vão saber dizer qual reparo que coloca, alguns vão dizer para si mesmo que recusam esse pneu, e o fato é que esse pneu foi consertado, e esta é a foto do reparo intacto após o teste. O teste consiste em consertar o pneu, montar ele no conjunto pneumático, coloca dentro de uma piscina e depois começa a colocar pressão até a hora que alguma das partes do conjunto pneumático falha. E aí vocês estão vendo aí no texto, está escrito em inglês, mas está dizendo que com 229 libras a roda falhou. Então eu estou correndo bastante, esse assunto é bem interessante, mas eu estou correndo para que a gente consiga falar dos outros temas e ter tempo para fazer o sorteio e tudo mais. O Adelino colocou a produção inteira aí na sala, cada um tem um número, agora eu falei, esse prêmio eu vou levar dessa vez, hein? Foi isso, né, Caio? Certeza. Muito bem. E eu não vejo vocês, de vez em quando, solta um ram aí para mim, para eu saber que eu não caí a minha conexão e que estamos seguindo aqui. Estamos aqui Tudo certo, Giovanni. Maravilha. Então, com 229 libras, esse pneu estourou. Um pneu idêntico, não é o mesmo pneu, mas um pneu idêntico. Teve um teste parecido, só que agora com dano na coroa de 20 milímetros, conforme vocês estão vendo aí na régua, e foi aplicado apenas um reparo CT35, tá? Então, eu tenho segurança em dizer que esse dano eu acho que nenhum de vocês recusam. Talvez o anterior sim, mas acredito que esse aí vocês façam. Mas em muitos lugares pode ser que esteja colocando reparos maiores, 46, 44, e no caso nosso, a tabela de aplicação indica colocar um reparo 35. E esse teste, depois de finalizado, é isso que aconteceu com o reparo está intacto. Mas, quando chegou em 265 libras, o talão do pneu não aguentou e estourou. Então, veja, o pneu normalmente, esse pneu tem pressão máxima de 105 libras, foi até 265 quando falhou o pneu. E no teste anterior, falhou a roda. Tá bom? Muito bem. Essa é uma foto que a gente conseguiu interceptar um pneu que ia ser aplicado um reparo 46. Vocês podem ver aí a foto do 46, a distância em tamanho que ele tem do 37. E esse dano, que tem 31 milímetros, e poderia ir até 32, o operador já estava com o gabarito desenhado o giz do reparo 46. Quando a gente, em visita, falou assim, não é o 46 que aplica nesse reparo. O reparo que está sendo indicado na tabela é o 37 ou o 44. O 44, ele invade a zona de flexão, na maioria dos casos, de um dano no centro da coroa, ou mesmo quando ele está um pouco deslocado. E o 37 é o melhor reparo indicado. Trago estas telas para que a gente reflita sobre a impressão que a gente tem de um reparo Tec ser mais caro ou não, e que às vezes a gente tem a falsa impressão de que é mais caro, mas na verdade, no dia a dia, a gente pode tomar a decisão de aplicar um reparo de outra marca, tendo a impressão de que ele é mais barato, mas na verdade eu estou aplicando um reparo bem maior, e aí eu acabo não tendo a economia que eu tive quando eu tomei a decisão, porque lá na ponta, na prática, no dia a dia, os meus operadores usam aquilo que eles têm como cultura já de anos, né? Então, até que vem, ao longo do tempo, combatendo essa cultura. E é uma cultura forte, que a gente brinca, que a maioria dos operadores de conserto, pessoal que faz o tratamento lá, normalmente são engenheiros formados na NASA, tá? Então, a gente brinca com isso, são todos grandes amigos nossos, claro, mas é que é importante que a gente tenha um procedimento, um passo a passo, e principalmente a confiança nos produtos. E por isso até que ela está debruçada nessa questão, né? Evidentemente, né? Qualquer empresa que fature mais porque vendeu um reparo maior vai ficar feliz, mas não, até que ela quer criticar essa forma de aplicar reparo, porque poderia parecer que a gente gosta mais de vender mais
mais caro ou nada do tipo. A gente já trabalha com margens muito estreitas e ainda assim a gente quer que o nosso cliente use reparos menores para que ele tenha o pneu tenha uma vida mais longa, porque você vai comprometer menos o balanceamento desse pneu, você vai agredir menos o liner do pneu, vai usar menos cola, menos carbide e vai ser muito mais produtivo, podendo aplicar reparos menores. Então, por conta disso, a gente tem o nosso trabalho que a gente faz em campo, mas um dos trabalhos mais importantes que a gente faz é receber vocês aqui, dentro da nossa casa em Valinhos, no nosso centro de treinamento, para o curso de especialistas. Para a Bandag, a cada 3 meses, às vezes 4, cada 3 meses tem um curso de especialista aqui. Tem algumas recapadoras que não perdem a oportunidade. Toda vez que tem o curso, manda um profissional. Toda vez, manda um. Né? Então, algumas ainda não mandaram, e eu acho que é uma excelente oportunidade, que aqui ele vai aprender tudo sobre Inmetro, vai aprender sobre a Lapa, sobre a BNT, vai aprender o passo a passo de reparação da TEC, como que o procedimento da Bandag se conecta com esse passo a passo, a leitura da tabela, leitura da zona de flexão, vai aprender corretamente como aplicar e preparar um reparo na região da coroa, do ombro, da lateral, né? Acontece muito em recapadoras que quem ensinou o cara que está aprendendo, está fazendo o serviço hoje, foi quem estava na posição anterior. Então, é o cara que ensinou o outro, que ensinou um, que vai ensinar o próximo, que vai chegar. Então, a gente quer contribuir com vocês nesse processo, transformando especialistas pelo Brasil, com toda essa experiência que a Tec tem. A Tec, para quem não sabe, é uma empresa, não é uma aventureira no mercado, ela é dona de todas essas marcas que vocês podem ver aqui em cima, né? A Tec, na verdade, faz parte de uma holding que se chama TRC, ela é a maior empresa desse grupo, e dentro desse grupo tem a AMS, que é uma marca especializada em soluções para gestão de frota, gestão de pneus. Pra você ter uma ideia, é a única empresa que tem hoje solução de TPMS para pneus de caminhão, de modo que você pode monitorar, através de um sensor que vai nos pneus de caminhão, monitorar a pressão do ar interna do pneu, mesmo à distância, você pode controlar pela nuvem. E além de ter no painel do caminhão, um painel que vai acionar alertas sonoros quando esse pneu tiver com pressão insuficiente daquela que você parametrizou. Então, a TRC tem ainda em seu grupo a Pang Industrial, uma empresa especialista em químicos e produtos destinados a reformas de esteiras transportadoras, e a Salvadori, que também atende e fornece o mercado mundial de produtos para recapagem. Então, fabrica desde pontas montadas, as fresas, extrusoras, um monte de maquinário, e tem como seu carro-chefe maquinários e usinas grandes para fazer a downsize dos pneus. Então, os pneus que vieram a ser inservíveis, os pneus que não se utilizam mais, a sucata, não importa o tamanho dele, seja um pneu de bicicleta ou um pneu de mineradora gigante, aro 49, aro 57, aro 63, nesses Caterpillar 779 gigante, são pneus que têm 5 metros de altura, que custam R$400 mil. Quando eles chegam na sua vida, quando eles já entregaram tudo que eles podiam entregar, sendo um pneu, ele tem que ter um destino adequadamente, ambientalmente correto. Então, a Salvador tem maquinários que trituram esse pneu, tem uma máquina que parece uma cabeça de um dinossauro, ela chama M-T-Rex, e ela mastiga o pneu e vai derrubando pedaços menores, para que depois seja separado o aço da borracha, para fazer novos produtos depois, como amortecimento do som dos trens, telhados verdes, aquelas rodinhas para containers de lixo, playgrounds infantis, pisos de academia, um monte de outros materiais. Essa empresa Salvadori, ela foi comprada pela Tec em 2016, e ela fica em Rovereto, que é uma cidade da Itália. A Pang Industrial é uma empresa que tem mais de 100 anos, que foi comprada pela Tec também. Bom, então aqui vocês estão podendo ver a foto de acho que foi o último treinamento que nós fizemos, aqui de especialistas, a estrutura que nós temos aqui de cavaletes. Quando a gente abre as turmas, no mínimo, a gente abre com no mínimo 6 pessoas e recebe no máximo 10 pessoas. Então, não é um grupo grande, a gente sempre dá atenção máxima para essas pessoas que estão aqui com a gente. Então, sempre a gente limita a quantidade de 10 pessoas. Agora, a gente vai falar bem rapidamente sobre o Mix Ideal, que é um programa mãe que faz com que você tenha economia dentro da tua empresa, utilizando adequadamente os reparos que a Tec tem disponível, né? Então, mas para que isso aconteça, toda empresa tem que estar consciente de que existirá um compromisso com a mudança. Essas pessoas envolvidas no fluxo de compra têm que ter este compromisso com a mudança, tá? Então,
Aqui fica uma provocação para vocês, uma pergunta que serve para nós na nossa vida profissional e na nossa vida pessoal, né? Você pretende continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes, né? Então, isso dificilmente vai acontecer. Se você faz sempre a mesma coisa, você vai ter sempre o mesmo resultado. Quem são as pessoas que estão envolvidas no processo de compra? Então, o reparador, número 1 aí é o reparador, que ele tem que seguir corretamente a tabela. O chefe de produção tem que estar aqui. Eu escutei aí dizer e vi o meu amigo Wesley aí, um dos grandes exemplos que nós temos no Brasil, que um chefe de produção que vem executando um trabalho muito bacana. Nós já fizemos várias inspeções para acompanhar e monitorar o trabalho do passo a passo tech lá, de como que se repara pneu, e eles são um dos exemplos que a gente, se me permite, Wesley, esta exposição, e dizer que vocês estão de parabéns ali no processo. A gente tem muito orgulho de ver o trabalho que você vem desenvolvendo junto com o seu time, né? E temos aqui também outros. Eu vi que o Caio está usando um link com o nome Aloir, mas eu não sei se meu amigo Aloir está na tela aí. Um grande abraço. Então, é uma alegria poder ver que temos empresários, pessoas que são gerentes administrativos, gerentes comerciais, mas que também o pessoal que gerencia a produção e além de colegas que trabalham na produção que estão podendo ver isso. Então, o chefe de produção é aquele que tem que acompanhar, ele tem que saber ler a tabela de aplicação e tem que, a gente fala que pelo menos uma vez por dia, de manhã e uma vez à tarde, ele tem que ir lá e perguntar para o cara da produção, o cara da operação, do conserto, está preparando o conserto, que reparo você vai pôr? Ele vai dizer, tal, qual o tamanho deste dano? Então, a resposta tem que vir. Ele não precisa decorar aquele dano, mas ele pega a régua e fala, ó, não me lembro mais, porque eu já fiz 3, 4 pneus, esse aqui, ó, tem 13 milímetros, tem 12 milímetros, esse aqui tem 25 milímetros. Ele não pode ir no achômetro, não pode ir no olhômetro. Esses dias eu achei bacana uma frase que o Fernando Bruscagin falou pra gente, é o seguinte, ele falou, tem funcionário que já engoliu umas 3 réguas aqui, então ele olha pro buraco, ele já sabe o tamanho do buraco, porque ele engoliu as réguas. Eu achei super bacana isso. Então, a gente tem que começar a desligar o achômetro, desligar o olhômetro e colocar aquilo que é indicado por uma empresa que é líder mundial em reparação de pneus. É uma empresa que tem 84 anos fazendo isso, ela está em 96 países. Temos a alegria de ser o único reparo homologado, testado pela Mandai no mundo inteiro. Então, e é normal a gente ver esse desafio que nós temos de aplicar o reparo adequado, porque o operador, ainda mais aquele que trabalha já 20, 25 anos no mercado fazendo isso, e não tinha chegado a Tec no Brasil antes, ele estava acostumado com os fabricantes de antes, né? Que tinham os reparos específicos para os pneus que tinham lá na época de 20, 30 anos atrás. Então, os pneus foram modernizando, os caminhões foram modernizando, os tipos de carreta, espaçamento entre eixos, capacidade de carga, tudo isso foi modernizando, os pneus foram acompanhando isso, e até que tem o que está de mais moderno no mundo em reparação de pneus de caminhão. Então, a tabela que ela diz é a tabela que se confia, e a tabela que a gente tem muitos clientes no mundo inteiro, e no Brasil também, utilizando exatamente a tabela, e não tem problema com estouro de pneus por motivo de conserto, tá bom? Então, isso é muito importante ressaltar, porque em algum momento alguém vai falar assim, ah, não, mas aqui não funciona, aqui as estradas da região sul, ou da região nordeste, ou da região, aqui é diferente. Então, evidentemente, eu respeito muito que cada empresa tem a sua especificidade, cada cliente, cada frota tem a sua especificidade, mas, assim, o lastro e a tolerância que a Tec já tem dentro dos seus testes para colocar a sua tabela e divulgar ela no mundo é muito grande. Então, podemos confiar na tabela e aplicar exatamente aquilo que foi pedido. Então, o número 2 é o chefe de produção, o número 3 é o estoquista, porque não adianta se o reparador está aplicando certinho a tabela e o chefe de produção está acompanhando isso, e o estoquista, no ato de fazer o pedido lá para o comprador, ele vai lá no estoque e só vê o que abaixou no estoque. Ah, eu estou com um pouco 20, estou com um pouco 40, 42, 44, senão vai continuar usando a mesma coisa, os mesmos reparos. Então, o estoquista tem que estar consciente do compromisso de mudança. E aí, tomei a liberdade de trazer aqui a consulta do Google, se vocês tiverem curiosidade de consultar o que é consciência, é o que envolve raciocínio. O estoquista tem que ter isso, que envolve raciocínio, conhecimento, percepção e decisão. Quando ele receber o que ele tem que pedir para o comprador, ele tem que ter percepção de se está
alinhado com o compromisso de mudança que a empresa tem. E o número 4 é o próprio comprador, que tem que ser esse questionador. Ele falou, peraí, a gente assumiu um compromisso que nós vamos mudar para economizar, agora você está me pedindo isso? Cadê o reparo 26? Cadê o 111? Cadê? E assim por diante. Então, além disso, a gente tem que fazer um trabalho para conquistar a confiança da equipe comercial, que vai levar essa confiança para o cliente. Então, o vendedor tem que ser o defensor disso. A gente sabe que, em muitos casos, é o vendedor que vem engravidado do cliente com a informação, com algumas informações que ele traz de fora, né? Uma delas, ele traz a informação de que o concorrente, o cliente não aceita pagar reparo, né? O meu concorrente não aceita pagar reparo. Meu concorrente não cobra reparo. E aí o vendedor do concorrente vai lá e fala que é você que não cobra reparo. E vira um ciclo vicioso isso, e que se a gente fizer sempre a mesma coisa, nós vamos ter sempre o mesmo resultado. Então, é importante que a gente tenha essa consciência, e eu sei que é um desafio de todos vocês, assim como eu fui recapador a maior parte da minha vida, né, eu trabalho com recapagem de pneus desde 1993, quando eu tinha 15 anos, comecei a trabalhar lá na recapagem da De Pascoal, então eu sei muito bem quais são essas dificuldades. Evidentemente, algumas dificuldades foram acrescentadas, e eu não devo estar tão atualizado assim na área comercial de uma recapagem, mas eu vivi muito na boleia de caminhão, principalmente quando eu gerenciei recapagens Bandag, que tinha 35 vendedores externos, nessa época que eu trabalhei aqui na região do interior de São Paulo. Então, o desafio é muito grande para a cobrança do vendedor, mas o vendedor ele tem que estar envolvido. A gente cobra ele de cobrar reparo, mas a gente tem que fazer uma capacitação para que ele saiba falar de reparo. Ele tem que conhecer reparo, ele tem que mostrar, por exemplo, aqueles testes de explosões que a gente mostrou hoje no começo, para ele falar para o cliente o seguinte, ó, venha ver aqui como são testados os reparos que eu aplico no seu pneu. Né? Essa empresa aqui tem 84 anos, ela faz isso, ela está no mundo inteiro, então coisas do tipo. A gente sabe que qualquer informação positiva a mais que o vendedor pode levar para o cliente vai ajudá-lo no dia a dia. E o cliente, né? O cliente ele não pode, assim como ele não vai no dentista e recomenda o que o dentista tem que fazer no dente dele, ele não pode indicar a você o que você vai fazer no pneu dele. Ah, não, no meu pneu, o menor reparo que eu quero é o 42, né? Menor que isso eu não aceito. Então, não é ele que vai dizer. Então, você está colocando um reparo que tem um poder maior do que o 42, porque ele não infringe a zona de flexão. No caso do exemplo que eu estou dando agora é o 35. Então, não é a aparência do tamanho do reparo que vai fazer o reparo ser ou não mais poderoso, é a construção dele e o quanto ele preserva a originalidade do pneu tão moderno hoje em dia, tão flexível hoje em dia. Tudo bem até aí? Alguém faz um ram-ram? Eu vou avançar, por favor, vou falar um pouquinho da cultura de aplicação de reparos que tem hoje no Brasil. Pode seguir. Tudo tranquilo, Obrigado. Giovanni. A maioria dos danos que estão dentro dessa primeiro grupo de informações que eu coloquei nesta tela agora, elas vão de danos que vão de 0 a 10 milímetros, tá? Então, quando os danos estão dentro dessa família, furos de 4, furos de 6, furos de 8, furos de 10 milímetros, hoje em dia, as flechas vocês estão vendo que canaliza para esse reparo CT20, que o nosso concorrente também tem reparos que tem esse nome 20, tá? Mas hoje, o que mais substitui o reparo 20, e que inclusive é o nosso reparo 111. Pra vocês terem ideia, o reparo CT20 vai variar aí entre um fornecedor e outro, vai custar de 4 a 6 reais, tá? E o reparo 111 vai custar em torno de R$ 1,60, R$ 1,70. Então, nós estamos falando de um reparo que é 3, 4 vezes mais barato. E se você olhar a tabela de aplicação, para um furo de até 8 milímetros, é o reparo 111 da TEC. Você tem uma ideia, os concorrentes nossos têm um reparo que chama 10, RAC 10, REC 10, RIC 10, ROC 10, RUC 10. Esse reparo 10 é até furo de 6 milímetros. Então, o nosso 111, ele é para um dano maior do que esse 10 aí do nosso concorrente. E ele é um reparo que não custa R$ 2. É um reparo que você pode aplicar sem medo quando for na região da coroa, tá bom? Então, dentro dessa ideia da cultura de aplicação, 70% dos reparos 20 que você hoje aplica na empresa, a não ser a empresa que já está bem imersa no mix ideal, que algumas que estão aqui presentes, eu tenho certeza que sim. A gente até acompanha a forma de compra, né? Muitas delas. Mas aquelas que não estão, 70% dos reparos 20 que você usa hoje, você pode substituir pelo 111,
tá? Isso já é feito há muitos anos em muitos lugares, tá bom? Estamos falando de 84 anos de história que até que tem. Então, ainda tem muitas empresas que são resistentes à aplicação desse 111. Se todos nós aqui fizermos uma pausa de 10 minutos, catar uma sacolinha, sair para a rua, catando prego para a rua, a gente vai vir com alguns pregos, alguns parafusos, vocês vão ver que 90% desses pregos e parafusos, eles vão parar em 4, 5 milímetros, parafusos de construção de 7 milímetros, alguns outros. Evidentemente, nós vamos encontrar aí 10, talvez 20% de uns prisioneiros maiores, uns parafusos bem maiores, claro, vamos encontrar. Mas a grande maioria, 80% dos furos, são furos que não chegam a 6 milímetros. Só que a gente, usando a ferramenta inadequada, a gente alarga esse furo. A gente, muitos recapagens que eu já visitei, a gente pega um carbide grana grossa, tipo lápis, usa ele para terminar de fazer o furo, ou a gente usa a fresa, que é a ferramenta adequada, mas a gente usa na turbina inadequada. A gente coloca na retífica, ou a gente coloca no chicote, que tem 4.000 RPMs, ou a gente coloca na turbina de baixa, que tem a partir de 2.800 RPM, onde a gente deveria estar usando numa furadeira pneumática de até 1.200 RPM. Então, se a gente usa na turbina errada, a gente não consegue matar os cabos. Isso nos leva a ter que usar a ponta montada a 15, que é aquela pedrinha a 15. Aí essa ponta montada a 15, ela vai deixar um furo, para você matar completamente o cabo dentro da borracha, vai te deixar um furo normalmente alargado para 10 milímetros, dependendo do caso, até 12 milímetros. Então, o que acontece, se você usa a fresa adequadamente, você para o seu furo em 6, você para o seu furo em 8, e aí continua usando o 111. E evita de ter que usar um reparo que vai custar lá 5, 6 reais. Então, isso é uma grande sacada. Do mesmo modo que tem Giovanni, essa família, pois não. repete, por favor, essa parte que você falou aí, que eu achei muito importante. Queria que a equipe que está aqui escutasse novamente. Repito sim. Quem falou isso, por favor? É o Arlindo da Compeças que está falando. É que eu estou com a equipe aqui, estou com o chefe de produção, estou com algumas pessoas da equipe aqui, eu achei importantíssimo que ficasse Arlindo, mais... Repito com prazer, Arlindo. Arlindo, o que eu estava dizendo é que é o seguinte, a maioria dos pneus que chegam furados, eles chegam com furos na coroa do pneu. A grande maioria na coroa. Os furos que chegam na coroa, eles não chegam com furos grandes. Eles chegam com furos de 3, 4 milímetros e que a gente deveria usar as fresas na furadeira pneumática de, no máximo, 1.200 RPM. A furadeira pneumática, ela vai conseguir tratar o aço e a borracha ao mesmo tempo, desde que você faça o processo de 3 a 5 vezes, de dentro para fora e de fora para dentro. Aí você não precisa usar a ponta montada a 15. E, normalmente, em várias recapadoras que eu já visitei, e não foram poucas, foram muitas, eles utilizam um carbide tipo lápis grana grossa para acabar de fazer o furo. E aí eles alargam esse dano que você tem que usar a ponta montada a 15 depois. E a ponta montada a 15 vai aumentar esse furo para mais do que 8, chegando em 10, e às vezes, dependendo da mão do operador, em 12 milímetros. Sem contar que você vai quebrar umas 3 pontas montadas novinhas lá dentro, porque vai trepidar a ferramenta, ela vai trincar e vai quebrar, se não der na testa dele, tá? Então, 70% dos reparos 20 que vocês utilizam hoje, aqueles que não estão utilizando ainda o mix ideal, vão ter a oportunidade de mudar para o 111. Eu já fui dar treinamento em recapadora, que o chefe de produção falou para mim assim, olha, já vou logo avisando, aqui a gente não usa 111, tá bom? Então, já assim, botou na mesa, assim, uma decisão. Eu falei, opa, então vou voltar para trás, porque um dos objetivos do treinamento aqui é fazer você usar a tabela corretamente. E para que você tenha economia, né? Então, usar o 111 faz parte desse trabalho, tá bom? Arlindo, eu acho que esclareci aí, né? Deu para repetir. Acho que teve um som depois, né? Isso era só para reforçar o uso da fresa. Maravilha. Eu quero ressaltar aqui que eu estava falando da fresa. A fresa não precisa obrigatoriamente ser uma fresa. A fresa ela tem que ser usada na furadeira, mas a furadeira não precisa ser obrigatoriamente uma furadeira pneumática. Ela tem que ter no máximo 1.200 RPM, mas ela pode ser uma elétrica.
Só que tome cuidado, porque a furadeira elétrica, essas que estão disponíveis no mercado, elas começam a partir de 1.500 RPM. Então, ela já está acima do que deveria ser, a velocidade. Então, ela já está acima. E, além disso, normalmente as elétricas, dessa que você liga na tomada, ela tem um exaustor de ar que fica soprando, parece um soprador. E como o operador tem que fazer o trabalho dentro do pneu também, ele vai ficar soprando naquela força centrífuga, esse pó de borracha na nuca dele, ele não vai fazer mais do que um pneu. Ele vai fazer um pneu, vai ficar com o saco cheio e não vai fazer o próximo. E aí ele não vai fazer o trabalho adequado. Ele vai fazer só por fora. Ele tem que fazer por fora e tem que fazer pelo lado de dentro também. Então, a furadeira pneumática tem uma mangueira de saída de ar. Dependendo da furadeira que você tem, sai 2 mangueirinhas, ou ele sai com... Você pode colocar até uma abraçadeira ali, um enforca-gato, uma câmara de ar de bicicleta, para tirar o ar lá para fora e não incomodar o operador, que tem que trabalhar feliz ali. Tá bom? Então, pode usar a elétrica. Nós aqui, por exemplo, que viajamos, para a gente ter uma mala mais compacta, eu viajo com uma Milwaukee elétrica, mas ela não solta ar enquanto eu estou usando ela. Então, muito bem. Do mesmo jeito que a gente falou para os furos que estão ali entre 8 e 10 milímetros... Oi, Giovanni, desculpa, o Esberto também gostaria de falar. Pois não, Esberto, por favor. Estão me ouvindo bem? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, eu estou ouvindo bem. Muito bem, Esberto aqui da Renoban, Aracaju, Sergipe, representando também a Itabã. Giovanni, a máquina elétrica, essa com reversão, você aprova, discorda? Seria uma opção? A gente recomenda, inclusive, Elisberto, né? Esberto. Esberto, a gente recomenda, inclusive. O que acontece é que, dependendo do tamanho do furo, você vai usar a fresa para entrar nesse furo, e vamos supor que o furo está menor do que 6, mas a fresa menor que você tem para trabalhar é a fresa de 6 milímetros. Tá? Existe a fresa de 3, mas ela é pouco usada. Mas se você tem um furo lá que está maior que 3, você vai precisar usar a fresa de 6 milímetros, a sua fresa vai entrar um pouco justa, um pouco apertada. E aí você vai usar esse reverso para conseguir tirar de dentro do pneu até você fazer novamente a operação. O que ocorre é que a grande maioria das fresas disponíveis no mercado brasileiro, elas cortam por um lado só. Então, eu não sei se vocês estão vendo a minha imagem também, porque eu não estou vendo. Alguém me confirma? Vocês conseguem ver minha mão mexer aqui? Sim. Sim. Beleza. Então, você quando estiver entrando com a fresa dentro do pneu, a fresa vai estar rodando no sentido anti-horário se você colocar ela para frente. Quando você estiver tirando ela, você deve permanecer ela nesse sentido. Você vai continuar cortando cabos e borracha. Mas se ela ficar pressionada, você usa o reverso para tirar ela mais fácil. Mas a furadeira vai cortar para um lado só. E exatamente porque ela corta para um lado só, você tem que ir pelo lado de dentro repetir essa operação, porque aí ela vai cortar pelo outro lado. E aquele cabinho que escapou da primeira operação, você vai pegar ele e vai matar a ponta dele corretamente. Se a fresa cortar dos dois lados, aí você usa o reverso da furadeira. Para entrar, você entra para frente, para voltar, você inverte ela e volta para trás. Tá bom? Okay. Beleza, obrigado. Ô, Giovanni, apareceu uma mensagem aí para você tirar aí. Isso, perfeito. Obrigado. Muito bem. Então, o que a gente vinha dizendo de uma situação que 70% dos casos você vai usar o 111 em vez do 20. Quando os furos estão um pouco maiores que isso, você vai, em 70% dos casos, usar o 33 e vai parar de usar o 40. Aliás, o 40 vai ter o seu momento, mas você vai ficar ali em torno de 30% do que você usava. Se vocês olharem o consumo de reparo de vocês hoje, com exceção de algumas empresas que eu já disse que já estão conectadas com o Mix Ideal. Wesley, por favor, fala aí para mim se eu estou contando mentira. Só diz assim, tudo mentira, eu falo, é verdade. Boa tarde, pessoal. Beleza? Não, o Giovanni está correto. Maravilha, obrigado, Wesley. Então, vocês vão ver que o 40, vocês vão... Eu ia dizer, se vocês olharem hoje, o que vocês mais utilizam, a grande maioria vai ser 40 e o 20. E vou dizer que tem algum lugar que, se olhar, vai ver que é o 42 o que mais usa. E não é porque está chegando furo muito grande. Não é porque está chegando um furo muito grande. É porque você está deixando o furo muito grande por usar ferramentas inadequadas e porque a confiança do teu operador está fazendo ele colocar um reparo acima do que a tabela, ou não é nem a tabela, às vezes do que ele tem na cabeça, né? Ele já tem na cabeça dele, fala, quando o furo é desse, eu já ponho logo esse.
Como ele já sabe que é esse, ele fala, já vou pôr para garantir, eu ponho um acima. Ninguém sai de casa tentando errar. Todo mundo faz isso achando que está fazendo o melhor para a empresa. Está fazendo na boa intenção, claro. Mas, infelizmente, está fazendo de forma incorreta. Recentemente, eu estava num cliente, num trabalho, e o cliente já logo estava, o operador, estava logo colocando um 42 num pneu, que estava num dano ali no ombro, ele não estava entendendo muito bem como conectar a zona de flexão, ele sabia medir, mas ele tinha uma dúvida em relação ao posicionamento do gabarito, né? E então ele já tinha até desenhado ali o 42. Quando a gente foi olhar, eu falei assim, deixa eu botar de novo esse 42, dá uma olhada como o 42 aqui ficou na zona de flexão. Para você sair da zona de flexão, você tem que subir mais ele. Se você subir mais ele, o buraco ficou fora da janela. Então você já não pode. Dá uma olhada como o 35 encaixa. Colocamos o 35, tá vendo? O 35 encaixa. Então, ou seja, se você quiser manter não o 35, não dá para ser o 42, vai ter que subir para o 44. Ah, então devo pôr 44? Não, você deve ficar no 35. Então ele tomou uma decisão que só ali nessa decisão economizou acho, quase uns R$10 de diferença de reparo de um para o outro, né? Estou dando um chute aqui, não cheguei a olhar a conta ali. Mas assim, são essas pequenas decisões ao longo do dia, que no fim do dia dá um carro de dinheiro, no fim do mês dá um caminhão de dinheiro, no fim do ano quanto dá, né? Dá um avião de dinheiro. Beleza. Então, o 33 vai substituir o 40 em 70% dos casos. Do mesmo jeito que o 35 vai substituir o 42 em 70% dos casos, e o 37 vai substituir o 44. Em alguns casos, a proporção é ainda maior. Pode ser que seja uma proporção 80-20, 90-10, depende de alguns lugares, tá? Tem cliente que eu olhei, histórico de compras, que faz 3 meses que não compra o 40. E o 40, vocês vão ver que ele vai cair em desuso, porque agora eu vou falar da cultura de aplicação de reparos nos ombros. Então, vocês vão ver que a grande maioria das vezes que você tem um reparo no ombro, que você vinha usando o 42, você vai poder substituir pelo 26, tá? E se você tiver que pôr o 40, você vai ver que o 40, ele fica dentro da zona de flexão. Então, ele cai em desuso, tá bom? E outra coisa que eu desperto a vocês a reflexão é se eu não estou, em vez de usar o 42 no ombro, quando o dano é pertinente para o tamanho de 42, eu já não estou pondo 44. Digo isso porque, nos últimos tempos, eu comecei a fazer umas visitas, e essas visitas eu pego a fresa de 10 milímetros, eu estou lá com o chefe de produção, eu estou com o dono da empresa, e falo assim, vamos chamar o reparador aqui para perguntar que reparo ele coloca quando o furo é do tamanho dessa fresa aqui, e estiver no ombro. Os operadores nem pensam para responder. Ele pega a fresa na mão e fala, no ombro, eu ponho 44. Ele já responde isso, põe 44. Só que 10 milímetros no ombro é o 26, minha gente. É o 26. Não é nem o 42, muito menos o 44. Tá bom? Então, eu estou aqui colocando vocês na mesma página que a gente falou na reunião da Soban. Quem pôde estar presente com a gente lá, foi uma alegria receber parte das pessoas que estão aí. Acho que o Fernando Camargo, eu não sei se ele falou oi para nós hoje aqui, não sei se ele está, mas ele estava lá. O seu Adelino estava lá, o Fernando Buscagem estava lá, muitas outras pessoas estavam lá, o Anderson, tinha um monte de gente lá. Aliás, eu quero aproveitar aqui, não sei se tem alguém da Drogovic aqui com a gente, mas só para vocês saberem, depois desta apresentação que a gente fez lá na Pneu Show, a Drogovic deu um passo à frente e a gente já tem 4 treinamentos online. Tem alguém da Drogovic aí? A gente estava dizendo que a gente tem 4 treinamentos agendados com eles online, onde a gente está fazendo aquele passo que a gente falou das pessoas envolvidas. O 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Então, ontem a gente teve uma reunião online com os vendedores, foi uma reunião muito rica, falando sobre esses conceitos. Por quê? Dentro da fábrica, o operador vai ter que estar consciente disso, o proprietário já tomou a decisão, mas o vendedor lá na rua, ele tem que estar alinhado com esse compromisso de mudança. E foi muito bacana. No começo, eles estavam ali com várias dúvidas resistentes. Depois, eles acabaram falando, meu, que conversa interessante, que bacana. Estamos pronto, vamos junto. Né? Eles, inclusive, têm o padrão de cobrar 100% dos reparos, então vão ainda poder levar esse benefício para o cliente, poder cobrar mais baixo. E volto a fazer o convite aqui, viu, Juliane? No ano passado, ou no ano retrasado, nós fizemos uma dessas pautas com a Soban. A gente falou sobre o sistema de cobrança de reparos, até que tem um passo a passo de orientações que a gente pode contribuir muito com vocês.
para ajudar, não fazer a virada de chave, é evidente, mas a gente pode contribuir com uma conversa junto com a equipe de vendas de vocês para que eles melhorem a cobrança de reparo. Então, aquele que cobra só 20% começa a cobrar 30%, aquele que já cobra 50% começa a cobrar 60%, 70%, e vai ajudando a melhorar na empresa, tá? Então, fica o convite aí. Muito bem, lá naquele dia a gente também apresentou o Desafio Tech, e o Desafio Tech eu não vou entrar em detalhes hoje, porque a gente quer falar sobre outro assunto também, mas dentro desse Desafio Tech, é quando a Tech, para quem não usa a Tech hoje ainda, a Tech garante o congelamento do custo médio por reparo aplicado. Então, eu digo hoje, em resumo, só não está usando o Tech quem não quer usar o Tech. Porque hoje, se você não usa a Tech, você usa uma outra marca, você tem um custo médio por reparo aplicado, você pode apresentar para nós os 3 últimos meses, a sua aplicação, não é a sua compra, não é o quanto você comprou, é o quanto você efetivamente aplicou e quanto isso custou. Quando a gente divide todo esse custo pela quantidade de reparos aplicados, você vai ter um custo médio por reparo aplicado. Então, até que ela congela esse custo médio por reparo aplicado, e aí começa a fornecer 100% para vocês, no preço dela, vai fazer um preço especial para vocês e tal. Independente do preço do concorrente, nosso preço. No final do mês, a gente vai apurar e ver se até que aumentou esse seu custo, nós vamos calcular quantos pneus você aplicou, e vamos fazer a conta e vamos devolver o dinheiro para vocês em crédito. E assim a gente vai seguindo todos os meses, tá? Lá na Alsoban a gente mostrou alguns estudos de caso, alguns cases com planilhas que mostrou os valores de programas que a gente teve maior dificuldade, que a gente teve vários sucessos e alguns lugares que a gente teve que pagar a conta por vários meses, devolvendo dinheiro para o cliente, e hoje o cliente já tem 2 meses seguidos que economiza dinheiro, tá? 2 meses seguidos, porque teve outros meses que ele também economiza dinheiro, mas agora, seguidamente, ele só vê economia, mesmo usando o reparo Tech, mesmo pagando, desembolsando um valor comparado, 40 contra 40, 20 contra 20, um valor mais caro. O que ele achava que era mais caro, hoje ele entende que é mais barato. Mas quem veio pagando a conta até o projeto todo dar certo foi a Tech, e a gente falou sobre isso lá na reunião da Soban, está aberto para vocês da Soban. Aquele que não usa Tech, e se topar o Desafio Tech com a gente vai ter o maior prazer em trabalhar em conjunto, tá bom? Muito bem. O cliente que a gente apresentou o case com as planilhas e tudo mais, não vamos apresentar hoje aqui por conta do nosso tempo curto, foi o Alexandre Moreira, ele é o proprietário da Sorocap, que hoje é Goodyear, e ele já foi Bandag por muitos anos, acho que já foi membro da Soban também, acredito que a maioria de vocês conhece o Alexandre Moreira, e ele nos permitiu, e ele estaria conosco para fazer o depoimento ao vivo, teve um problema de trânsito. Ele agendou com a gente, depois ligou e falou, João, eu não vou conseguir chegar. Quem foi na Pneu Show, dependendo de onde saiu, viu que o problema de trânsito não foi brincadeira realmente. Então, ele não conseguiu estar de manhã na nossa reunião no hotel. Então, ele nos autorizou, ele ia falar sobre isso, ele nos autorizou, inclusive, a imprimir num folder que foi distribuído pela feira esse testemunho dele. Né? A Sorocap tem 46 anos de mercado e em 2023 aceitamos o Desafio Tech. Ele estava usando outra marca, tá? Então, que estabilizou o nosso custo médio de reparação. Isso nos deu tranquilidade para focar em outros desafios. Melhorei minha produtividade e economizei com insumos e ferramentas. Os benefícios continuam chegando, pois, como os reparos são permanentes, não precisamos removê-los, aplicando menos reparos. E aí, eu vou abrir um parêntese aqui no comentário dele para dizer o seguinte, os nossos reparos, o que ele fazia? Toda vez que chegava um pneu recapado lá, que tinha reparo dentro, ele removia aquele reparo e aplicava outro. Então, o nosso já, só de brincadeira, se meu preço fosse igual, eu já ia estar metade mais barato, porque o reparo Tech é um reparo para a vida toda. Você não tem que remover ele para aplicar outro depois, quando esse pneu chega liso, para fazer o próximo ciclo de recapagem, próxima vida, né? O R1, o R2, se chegar a R3. Então, é um reparo para toda a vida. E ele falou assim, nossa, está começando a chegar os pneus de novo aqui, e antes eu removia tudo, agora eu não removo mais nada. Então, ele já está economizando duplamente, vamos dizer assim. Então, não precisa remover. Então, recebemos da Tech treinamentos valiosos, e o meu time está de parabéns pelo comprometimento com o processo Tech. Estamos focados no mix ideal, realmente, é impressionante, ele está muito focado mesmo. E começamos, inclusive, a usar medidas de reparos que não conhecíamos.
Ele não usava algumas medidas que tem disponível na nossa tabela de aplicação. Vou continuar a ler o texto dele no último parágrafo aí. Nossos clientes estão mais satisfeitos e não temos reclamações relacionadas aos consertos. Estamos muito contentes com a parceria e os resultados obtidos. Ele diz que, depois que iniciamos o desafio TEC, tivemos uma redução de cerca de 40% nos custos operacionais relacionados a reparos. Além disso, os produtos TEC agregam na qualidade de serviço do produto final. Nada disso seria possível sem o apoio técnico da TEC e o comprometimento da nossa equipe durante o desafio. Estamos muito satisfeitos com os resultados e recomendamos a TEC sem hesitação. Beleza, maravilha. Então, a primeira informação que eu vou trazer para vocês é o seguinte, né? Esse é um produto que já existe, tá? Na TEC, em alguns países do mundo já utilizam esse reparo. E por que que a gente trouxe? A gente vem recebendo umas ponderações, vamos dizer assim, ponderações que vêm através, inclusive, da SOBAN, né, que é o grupo dos recapadores bandais reunidos, né, em dizer o seguinte: olha, a gente já entende e reconhece a qualidade da TEC, é o melhor reparo do mundo. No entanto, o que vem acontecendo no Brasil desde 2022 para cá, né? Tem tido uma enxurrada de pneus importados. Já tinha antes pneus chineses, mas depois, com aquela redução da taxa de importação, começou a vir pneus indianos, pneus vietnamitas, pneus de várias origens, e os pneus chegam com qualidade muito inferior. Então, você tem um reparo para toda a vida do pneu, de um pneu que vai morrer em R1. Quando esse pneu, inclusive, chega para vocês, né? Pneu que está chegando aí, está sendo vendido por R$ 1.200, um pneu novo, muito perto do valor da recapagem, às vezes é R$ 1.200 com roda e tudo. Então, o que acontece? Fala assim, pô, eu vou reparar, eu não estou colocando TEC, eu tenho o melhor reparo do mundo, ele tem um valor, eu tenho dificuldade de cobrar, e além disso, eu vou colocar num pneu de péssima qualidade que eu sei que não vai voltar para mim. Eu estou optando por uma outra marca mais barata, tá? Então, com isso, para esse movimento, até que para combater e para estar aliado a vocês nesse movimento, até que trouxe uma segunda linha de produtos, que é o Quick Fix, nestas medidas que vocês conseguem ver na tela, mais os diagonais, que é o 3, o 4 e o 5. Então, quais medidas nós trouxemos? Então, a primeira informação é essa. É o reparo 20, o 40, 42 e o 44, e de ombro o 24. O 20, o 40, 42, 44 e o 24. Ok? E os diagonais, os mais usados, que é o 3, o 4 e o 5. Então, não vamos trazer nenhuma outra medida de reparos radiais, que é o 33, 35, 37, o equivalente ao 111, nada disso. Então, porque efetivamente o que acontece na prática é quando vocês vão usar uma outra marca fabricada no Brasil e tal, vocês vão usar normalmente esse aí, o 20, 40, 42, 44. E essa linha não disponibiliza todas as medidas da linha Thermacure. Então, de qualquer forma, nem que a gente quisesse trazer, nós não teríamos toda a linha completa, porque essa é uma linha mais antiga da TEC, é uma linha de processo de desenho, de construção mais antiga. Hoje vocês têm o que tem de melhor no mercado mundial, que é o Thermacure, não tem nada mais moderno que isso, em termos de ligação, construção de reparo, material e tudo. E o Quick Fix, ele é uma evolução da linha anterior, já usando o conceito que foi da criação do Thermacure, porém com algumas limitações de medida. Ele está focado em mercados muito sensitivos a preço. Exatamente. Muito bem. Então, esse é um ponto importante. Um detalhe que não sei se todos sabem aqui, mas é algo que tem nos nossos treinamentos, tem nas nossas publicações, em vários conteúdos dentro da nossa Tech University. Talvez numa outra conversa eu possa mostrar para vocês a riqueza de conteúdo que nós temos lá de treinamentos, que eu recomendo que todos possam fazer, são gratuitos, só fazer a inscrição. É que o nosso reparo Thermacure, ele continua sendo a opção mais barata, como eu vim apresentando desde o começo da nossa reunião. Ele continuará sendo, mesmo você tendo a opção de usar o Quick Fix e tal, você vai, usando o Mix Ideal, você vai continuar ainda tendo... Não o mais barato, né, Giovanni? O melhor custo-benefício. Perfeito, obrigado, chefe. O melhor custo-benefício, exatamente. E aí o que acontece é que o Thermacure, ele tem também uma ligação
que você tem um prazo de validade de 3 anos. Eu não sei se todos vocês sabiam disso, mas o reparo Thermacure só vence após 3 anos. Então, produto de excelente qualidade, prazo de validade estendido. E esta mesma ligação Thermacure, você pode usar ele em condição no calor para vulcanizar ou para vulcanização química. Então, qualquer reparo que saiu da autoclave, está torto, você quer remover para aplicar melhor, ou ele deu bolha, alguma coisa que aconteceu, ou esqueceu de aplicar o reparo que tinha que aplicar, muito obrigado. Você pode fazer o quê? Arranca aquele reparo, texturiza novamente, aplica o fluido de vulcanização TEC, que é o 760 ou 761, e aí você aplica o reparo e não tem necessidade de calor, e ele vulcanizará. As moléculas do nosso fluido de vulcanização, que a gente carinhosamente chama de cola branca, é 2 mentiras, né? Porque não é nem cola e não é branca, né? É um fluido de vulcanização e é transparente. Você aplica o reparo, as moléculas desse fluido de vulcanização vão reagir com as moléculas da borracha de ligação Thermacure e vai iniciar imediatamente o processo de vulcanização. Então, você já pode liberar o pneu para montar e rodar na hora, tá? Já vai estar pronto. Então, essa ligação do reparo Quick Fix não tem esse prazo de validade estendido e não pode ser usado a frio também. Então, mas ainda assim é um prazo de validade maior do que os dos nossos concorrentes, porque esta ligação nossa vai vencer após 8 meses. Nossos concorrentes, na sua grande maioria, vence após 3 meses. Alguns 6 meses. Então, depois que acabar essa reunião, corre lá no teu estoque, vai dar uma olhada se já não tem produto vencido lá. Tá bom? Muito bem. Isso é muito importante poder ressaltar para que vocês tenham consciência do produto premium que vocês compram atualmente, tá? Aí vamos acompanhar aqui no lançamento número 1. Nós estamos fazendo testes assistidos pela Bandag em 2 empresas que foram escolhidas, que é a Concap e lá na Renove. A Renove falta a letra E, porque na verdade o nome é Re, e aí o número 9. Então, se você quer escrever o nome deles, tem que pôr o 9 com E. Só uma correção aí, para não passar a mensagem errada. Então, assim está. Renove. Perfeito. Muito obrigado, Richard. Bom, como funcionam esses testes assistidos? Nós estamos eliminando dos testes os pneus Bridgestone, os pneus Michelin e os pneus Goodyear. Não estão sendo aplicados em nenhum desses pneus. Nós estamos dedicando e focando a aplicação nos pneus importados ou nas outras marcas que não estão nessa lista desses 3, nas outras marcas, segunda linha dessas marcas, para que a gente tenha uma quantidade boa de pneus para serem acompanhados, para que a gente possa apresentar um número com bastante responsabilidade em dizer a vocês, trouxemos uma nova marca, monitoramos, acompanhamos, e estas empresas, na Renove ainda está para ser iniciado, na Concap já iniciou, já temos uma data de retorno de feedback, eles já vêm apresentando e-mails para nós de tudo que foi aplicado. A gente tem nome do cliente, medida do pneu, modelo do pneu, marca do pneu, reparo que foi aplicado, a vida que estava esse pneu, se é a primeira vida, a segunda vida. Então, estamos tendo rastreabilidade. Todos esses pneus estão sendo fichados, está recebendo um código diferente no sistema, e a ficha de pneu de produção recebe um carimbo Quick Fix. Então, é um trabalho muito sério que nós ficamos um dia, por exemplo, no primeiro dia lá na Concap, nós ficamos um dia inteiro, junto com o pessoal da Bandag. Eu quero deixar bem claro aqui que este é um teste assistido pela Bandag, é um teste da TEC, um teste de confirmação do produto que já existe, para que a gente tenha segurança de que as variações de temperatura que a Bandag tem, que é 100 graus, 110 graus, que tudo foi feito com bastante seriedade, como a TEC sempre fez, com muito comprometimento e responsabilidade, para que a gente tenha todo o monitoramento em dizer, testamos por esse período, a gente já está agendado fazer testes de confirmação, porque a gente tem testes de reparos que vêm originário da China finalizados, alguns são finalizados no Brasil, então nós vamos ter testes em etapas diferentes que acontecerão nestas 2 empresas, tá bom? Esse é um ponto importante.
Estes testes deverão ser finalizados de modo que, a partir do dia 1º de setembro, nós teremos eles disponíveis para venda para toda a rede, ok? A gente recomenda e sugere que você continue usando o Thermacure e que, se você tiver em torno de uns 10 pneus importados que chegam na tua empresa, 20% de pneus importados, você direcione o Quick Fix apenas para estes, tá? Continue usando e tendo os benefícios que o Thermacure oferece, tá bom? Essa é a nossa indicação, ok? Então, provavelmente estará disponível a partir do dia 1 de setembro, isso é o que está nos nossos planos, seguindo o calendário e o cronograma que já estamos alinhados, inclusive, com a equipe técnica da Bandag, que está assistindo os testes conosco. Então, quero enfatizar muito isso, porque para alguns pode ter ficado a impressão lá no hotel da Soban que o produto não está disponível porque a Bandag está testando. Então, a Bandag está acompanhando os testes conosco, tá bom? Isso é importante ressaltar. Outra coisa, esses reparos, nós vamos fornecer ele apenas em caixas master, tá? Então, por exemplo, a caixa do reparo 20, ela deve vir, não sei se é essa quantidade ainda, quando começar a chegar, vai vir 20 caixas dentro de uma caixa master fechada. Então, quando você for colocar seu pedido, a gente só vai vender em caixas master, tá? Então, você não vai conseguir pedir 13. Eu quero 13. Não, você vai pedir 20, que é a caixa master, tá bom? Então, já estamos alertando vocês para que vocês consigam organizar aí a forma de fazer o pedido por vocês, e esses pedidos deverão vir pelo nosso portal de vendas da Tec, tá? Nós temos um site que é o padrão para todos os pedidos, né? Mas ainda alguns clientes nos fazem um pedido pelo e-mail ou pelo WhatsApp e estão caminhando para isso. Nós já temos um número muito grande de clientes que já colocam o pedido pelo portal e tem, inclusive, todo o acompanhamento dos pedidos anteriores. É muito bacana esse trabalho de colocar os pedidos todos lá pelo portal. Depois você consegue replicar o pedido, alterar as quantidades para mais ou para menos. É super joia. Que depois eu posso mandar o link para todos vocês, que é o loja.tecdobrasil.com.br. Você entra lá, coloca o seu login e senha e faz os pedidos dos nossos ferramentais, os outros produtos que nós temos, além dos reparos, tá? Então, essa informação para vocês estarem conscientes. Ô, Giovanni, eu queria fazer uma ressalva aqui. O Arlindo fez uma pergunta, qual é o preço? O preço vai ficar até 15% mais barato, em média, mas ele não é um produto igual ao Thermacure, ele tem um material de lona de corpo dele é mais antigo, é um material que vai aguentar menos flexões, mas ele ainda assim vai ser superior à maioria que existe no mercado, a grande maioria. É um reparo flexível, ele é um reparo que já vem com essa tecnologia para pneu sem câmara radial, então vai ser fácil de aplicar, não vai ter nenhuma mudança no processo de aplicação. Para quem já usa o TEC, não tem mudança nenhuma no processo. Vai ter mudança na data de validade da ligação, de 3 anos para 8 meses, e basicamente nas medidas que o Giovanni falou. Ou seja, se você quiser fazer um bom uso e você usar as medidas de coroa e de ombro da TEC e complementar com esses manchões Quick Fix, aonde você acha que o pneu não vai voltar porque a carcaça já é mais frágil, é uma carcaça importada e tudo, eu acho que é um bom mix. Mas usar só o Quick Fix não vai representar uma vantagem, porque o mix ideal vai trazer para você uma economia em relação ao que você estaria utilizando só com essas unidades de reparo. Essa é uma resposta para a Soban e para a rede Bandag, dizendo assim, mas a Tec precisava ter um produto mais barato para aquele cliente que não paga reparo, ou para aquele pneu que não vai voltar aqui, que não adianta eu pôr um reparo permanente. Beleza, é uma resposta para isso, mas não é a solução dos problemas do reformador, né? Sozinho não é, precisaria ter um complemento. É mais ou menos como a Bandag ela tem 3 tipos de banda, né? Uma banda premium, uma banda standard e uma banda econômica. É basicamente isso que nós estamos fazendo aí com esse produto. Beleza? Muito bem. Maravilha. Juliane,
Eu quero saber se o pessoal tem perguntas para fazer, alguma coisa que eles queiram aproveitar a gente aqui, porque depois nós temos um sorteio. Então, eu até tirei da nossa tela, mas da nossa parte, a mensagem que a gente escolheu com muito carinho passar para todos vocês é essa. E vou dizer a vocês que eu quero convidar a todos que quiser assistir essa apresentação e algumas outras, exclusivamente só para sua empresa, nos procure, porque até depois da reunião da Assoban, a gente já fez com várias outras empresas, novamente, para que outras pessoas que, às vezes o proprietário que estava lá quis envolver, falou, eu quero que se apresente para o meu time disso, time comercial, a gente também pode apresentar, além dos vários outros materiais técnicos que nós podemos organizar os treinamentos online para vocês, até que vocês possam mandar seus funcionários aqui, ou que a gente possa ir até a tua empresa. Tem muito recurso, muito vídeo que é preparado lá nos Estados Unidos, que a gente dubla aqui, vídeo que a gente prepara aqui. Então, tem muito conhecimento aí disponível. Gratuito. Outra coisa, Giovanni, lembrar, pessoal, que nós temos a Monize, a Isabela aqui no Customer Service, o Brito e o Matheus na área de vendas interna, e essas 4 pessoas podem, a pedido de vocês, olhar se o pedido de vocês faz sentido em relação ao mix ideal. E aí, se não fizer muito sentido, se vocês estiverem carregando muito no 42, no 44, no 20, igual o Giovanni comentou, nós podemos fazer uma sugestão para vocês do que seria o mix ideal, porque a gente já tem uma média de cada região do Brasil, o que seria o adequado em percentual por tipo de produto, e numa maneira mais oportuna podemos estar organizando treinamentos. Quando não for possível pessoalmente, o Giovanni e o Ivan têm feito treinamentos muito bons via videoconferência com as equipes. Então dá para a gente adiantar, porque nós não vamos ensinar ele a aplicar o reparo, ele já sabe. Nós vamos só ensinar ele a usar a tabela, que é diferente. Então dá para fazer isso por videoconferência.